paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Espero que todos estejam bem, pela graças a Deus. Eu me encontro pela graça a Deus. Vamos sobre o tema de hoje que vamos tratar. Sempre diz que Deus tem um propósito contigo, que está em vida com o pecador, com o religioso, com o cristão. Vamos tratar esse tipo de coisa. Então vamos tratar o tema de hoje. Então o tema de hoje que vamos tratar o tema quem vai ao inferno. Quem vai ao inferno. Então quando estamos a falar da palavra quem vai no inferno, estamos a dizer quem há de ir no inferno, ou quem vai fazer parte do inferno. Então, quando estamos a dizer quem vai no inferno, estamos a falar no futuro, não estamos a falar no presente. Por exemplo, há uma pregação que fiz com o tema quem pertence ao inferno. Hoje trato quem vai ao inferno. Então, quando eu falo quem pertence ao inferno, falo do presente. Agora, quem vai no inferno, falo do futuro. Qual é o tipo de futuro? Falo após da morte. Que depois da morte, qual é esse tipo de pessoa de ir no inferno? Então, mas que reúne as condições que ainda se encontram na Terra. Porque depois da morte é determinado o nosso destino. Que é dois destinos, ok? Vamos falar outros desses destinos. Ok. Quando diz que vai no inferno, vou falar sobre 4 grupos que vão para o inferno. Mas esses grupos, depois de trabalhar cada vídeo, explicar esse primeiro grupo já vai no inferno, porque é de ir no inferno. Vou explicar outro vídeo, trabalhar porque esse segundo grupo vai no inferno excessivamente. Vou trabalhar, resolver essa matéria para compreendermos. Então, mas tudo isso trato por causa do propósito Deus que tem contigo comigo. Ok, vamos nas questões. O primeiro grupo que vai no inferno, vamos abrir no 1 Coríntios capítulo 6, versículo. É isso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz essa palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 6, versículo 11 diz essa palavra de Deus. Assim que for algum de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo e no Espírito de nosso Deus. Então estamos a dizer, o primeiro grupo que vai no inferno são pecadores que não serão justificados. Todos os pecadores que vão partir da terra sem ser justificados, essas pessoas vão direto ao inferno. O que isso é? Estou a dizer que todo ser humano, quando chega o fim da vida, da sua morte, é quando não foi justificado de seus pecados, ou não foi justificado por Jesus Cristo, ou não foi justificado pelo nome de Jesus Cristo por seus pecados, essa pessoa vai direto ao inferno. São pecadores que não foi justificado, ou são pecadores que não foram tratados seus pecados por justificação de Jesus Cristo. Essas pessoas vão direto ao inferno. Quando estamos a falar pecador, estamos a falar todo tipo de pecadores, que se todo o ser humano que se encontra na face da terra, que nos chegou a aceitar como Jesus, Senhor Salvador, da sua última gota da vida, que morreu e perdeu a vida, se sabe, nos chegou a aceitar Jesus como Cristo, Senhor Salvador, essa pessoa vai no inferno. Vai no inferno porque não foi justificada dos seus pecados, então essa pessoa significa é responsável dos seus pecados, ou essa pessoa é responsável dos seus crimes. Da mesma forma, quando um criminoso comete os atos, crime, depois ele vai ser detido na cadeia, se ele é julgado, se o advogado dele não consegue resolver o processo que foi processado de julgamento, então ele, se o advogado não consegue dividir, essa pessoa vai na condenação. Então, o fim de julgamento é ir na condenação. É da mesma forma, quando uma pessoa se encontra na face da terra,
quando chega o fim da sua vida, que é o último dia, dizemos já perdemos a vida, essa pessoa se sabe, não chegou de ter Jesus Cristo na sua vida, essa pessoa tem que saber direto, vai para o inferno. Por quê? Porque não foi justificado seus crimes, seus pecados. Que não fala só do que é dos pecados, isso é mais, quer dizer assim. Todo o ser humano se encontra na face da terra que não foi justificado, não foi resolvido seu problema por Jesus Cristo, essa pessoa vai direto ao inferno. Porque todo pecador ou todo ser humano que se encontra na face da terra é um pecador. Ou todo ser humano que se encontra na face da terra é um criminoso. Ele precisa ser justificado por Jesus Cristo, ou pelo sangue de Jesus Cristo, ou pelo nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Se ele morre, é que morre sem perdão, essa morte dele leva a condenação ao inferno. É da mesma forma, um criminoso que comete os crimes chega no dia de julgamento e quando defende do caso dele, significa que o processo dele é aberto para a condenação. Por causa dos seus atos, também o pecador por si mesmo já é pecador. Então, por ser um pecador, o homem se torna culpado diante dos olhos de Deus. Quando se encontra o homem na face da terra, significa estar Deus a favor para que seja resolvido o problema do homem. Quando é resolvido o problema do homem, é resolvido por intermédio de Jesus Cristo. Porque quando o homem ele morre, depois de sua morte, ele vai se encarar com Deus, com Jesus Cristo, para o seu julgamento. Então, o julgamento, como não foi justificado, o seu processo só merece a condenação. Precisa dizer que todos os pecadores que não foram justificados vão para o inferno. Escute, existem dois tipos de pecadores. Existe pecadores que foram justificados e pecadores que não foram justificados. Então, os pecadores que não já foram justificados, seus pecados e tudo, muito mais que não vou falar isso também, vou falar do que significa dois pecadores, o que é esses dois pecadores, quais são as diferenças e tudo mais. Então, tem que saber a pessoa que não foi justificado, seus atos, seus pecados, por diante dos olhos de Deus, todos somos criminosos, ou somos culpados dos nossos pecados, ou somos culpados do pecado original. Então, nós já nascemos diante de Deus como pecadores, como criminosos. Então, há uma necessidade que o homem seja justificado, ele se encontra na terra, porque morre ser justificado, é para a vida dele, ele vai direto para o inferno. Ele vai para sua morte, julgamento para o inferno. Da mesma forma, quando o advogado ainda trata o processo dele, ele trabalha, o criminoso ainda está detido para tentar resolver o problema dele, porque quando chega o dia de julgamento, o advogado, quando não teve defesa suficiente, significa aquele homem tem que condenar. É como o homem estiver aqui na terra, está em processo para resolver o seu problema, para que depois, quando morre, ele tenha um lugar, acesso no céu. Mas quando morre no processo dele, o problema dele não foi resolvido com Jesus Cristo, essa pessoa vai direto ao inferno após a sua morte. Precisamos dizer que vai ao inferno, estamos a falar ao futuro, não estamos a falar ao presente. Quando estamos a falar ao futuro, estamos a falar o pecador, quando ele está em presente, tem chance, tem oportunidade, mas quando já é futuro, da mesma forma, um pecador, um criminoso, quando está detido, significa o processo dele ainda não foi condenado. Então, o processo dele é trabalhado com o advogado. Então, o advogado entra em processo em caso do criminoso. Mas se o caso chega no dia do julgamento, e quando o advogado reuniu as condições suficientes, esperamos logo que esse criminoso ele vai ser condenado. Porque o advogado tem que estar preparado, disponível para defender. É da mesma forma, se a pessoa viveu na terra não foi justificada, essa pessoa só possa direto para o inferno. Então o julgamento é julgado para o inferno, porque lá no julgamento é para se decidir. Da mesma forma como acontece com o criminoso, lá no julgamento é que vai se decidir se o advogado reuniu todas as condições para defender aquele criminoso, o processo dele vai ser anulado. E também se o problema do criminoso foi resolvido por Jesus Cristo, ele não terá como ser condenado, será anulado o processo dele, ou já foi anulado por ter justificado por Jesus Cristo. Só não vou explicar essa justificação para compreender melhor isso aí sobre a justificação. Ok, essa fase que era falar primeiro ponto. Quem vai no inferno são pecadores, não justificados. Não disse são todos tipos de pecadores
nem de só um pecador que se encontra na terra no futuro. Por quê? Quando digo isso, a pessoa pode dizer, já não temos chance, nós não é isso. Pecador no futuro, após a sua morte. Pecador futuro, estamos a falar pecadores que não foram justificados. É por isso que queremos que seja claro. Então, vamos segundo grupos. Quem vai no inferno, que é a nossa pergunta, quem vai no inferno ou ao inferno? Segundo grupo, são religiosos que não se centralizam na palavra de Deus. Religiosos que não se centralizam na palavra de Deus. Religiosos que a palavra de Deus não... Desculpa, a sua igreja, a sua religião, a sua doutrina não bate tecla na palavra de Deus. Quando estamos a dizer uma religião que não bate a tecla na Bíblia Sagrada. Ou quando dissemos que na palavra de Deus, infelizmente, todos os religiosos usam a Bíblia. Ok, deixa lá ir na Bíblia para que percebamos, depois vou resolver. Vamos no Mateus capítulo 15, versículo 23, versículo 15. 23, versículo 15, diz assim. Mateus 23, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Aí de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, porque vocês percorrem toda a terra e para fazer um convertido, quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. No Mateus 15, versículo 3, 15, versículo 3, diz assim, respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, ok, vamos parar aqui. Mateus capítulo 23, versículo 15, é que essa versão não é melhor, a versão que eu tenho no Mateus, estou a esquecer a versão, diz assim, vocês por que convertem uma pessoa para a vossa religião? Nós estamos a dizer que Jesus estava a dizer que vocês porque trabalham para as pessoas na vossa religião ou na vossa doutrina ou nos vossos ensinos e na palavra de Deus. Por isso vocês dizem são dobro ao inferno. Deus estava a dizer que você deve ser um inferno, mas você acaba sendo multiplicado. Mas o que vamos dizer assim, todas as religiões que não se centralizam na palavra de Deus. Deixa eu explicar um pouco sobre se centralizar na palavra de Deus, porque aqui podemos cair em problemas e em dificuldade. Por exemplo, todas as igrejas que acreditam na Bíblia Sagrada usam a Bíblia Sagrada, temos que entender. Todas as igrejas que acreditam na Bíblia Sagrada usam a Bíblia Sagrada. Isso aqui está claro, não é? Ok, mas de que forma quando eu digo não se centraliza na palavra de Deus? Não por causa deles não usam a Bíblia, estamos dizendo não se centraliza na palavra de Deus, não se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo. Por exemplo, quando vamos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus antigamente falava através de seus profetas, de seus pais, agora fala por meio de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo no João capítulo 1, versículo 1 diz que para ele era Deus, a palavra era Deus, o verbo era a palavra era Deus. Então Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Toda a igreja que a sua mensagem não tem nada a ver com Jesus Cristo, então essas pessoas vão ao inferno, por são dobro ao inferno. Estamos a falar futuramente, a falar o presente pode se converter, mudar-se. Então estamos a dizer toda a igreja que mesmo usando a Bíblia, mas se Jesus Cristo no centro da sua congregação, no centro do seu ensino, no centro Jesus Cristo. Pois já temos várias religiões que não acreditam em Jesus como Deus. Jesus já disse que foi no centro dessa congregação. Temos igrejas que não acreditam, não acreditam no sábado, então Jesus Cristo no centro. Então temos vários tipos de coisas que está acontecendo nas religiões que nós encontramos que usa a Bíblia, mas nós estamos a centralizar a pessoa de Jesus Cristo. Estamos a dizer o Jesus, ele não apresenta parte da igreja. Jesus Cristo é reconhecido como Filho de Deus, então outros reconhecem Jesus como Deus, reconhecem muitas coisas, mas ele não é o centro, não podemos dizer que ele não base fundamental dessa igreja. Então toda a igreja que sabe Jesus Cristo, ele não é o centro, o fundamento essa igreja, quando eu estou falando das pessoas que pertencem a essa congregação que foi instruída nessa igreja, quando eles perdem todos esses elementos, vão para o inferno.
Por causa do quê? Não por causa de não deixar de usar a Bíblia, é por causa que era a base deles. Qual era o fundamento deles? O fundamento tem que ser a palavra de Deus. Quando estamos a falar de próprio Jesus Cristo, própria Bíblia, a palavra de Deus, se nós estamos contra, mas tem que saber o que eles estão a centrar em Jesus Cristo, tudo sai focar em Jesus Cristo. Quando entra em contradições, Jesus Cristo entra em contradições contra a palavra de Deus. Então, essa congregação, os elementos, os membros que pertencem a essa congregação, quando morrem, perdem a vida, vão para o inferno. Então, estão a dizer, os elementos que fazem parte vão ir para o inferno são pecadores que não serão justificados dos seus pecados, os pecadores do passado que não foram justificados dos seus pecados, os membros das religiões que aí não aceitam a palavra de Deus, não fundamentar Jesus, não principal. Quando morrerem esses membros, se Jesus não foi o centro, esses elementos vão para o inferno. Não gosto de falar da igreja, porque a igreja não diferencia na igreja, são os membros. Se sabemos que a igreja é a pessoa, mas quer falar do templo, não é da casa onde congregamos. Então temos que entender todas as pessoas que estão numa religião, mas dizem, usa a Bíblia, se Jesus ou ele, esquece. Vão passar para o inferno. Depois da sua morte vão para o inferno essas pessoas. Então quando fala disso é para que entenda também as religiões ou entenda as congregações que acreditam na Bíblia Sagrada. Então centralizar a pessoa de Jesus, mesmo aquelas congregações religiosas que não acreditam na Bíblia Sagrada, porque mas eles acreditam no Deus Pai. O mais engraçado, todas as religiões, não é de uma religião que não acredita no Deus Pai, todas as religiões acreditam no Deus Pai. Mas são religiões, por isso não acreditam na Bíblia Sagrada, mas acreditam um Deus único, que ele merece adoração, ele tudo. Mas eles não acreditam no Filho dele, mesmo que são outros que não acreditam, não tem a Bíblia Sagrada, não usa a fonte, mas sempre acreditam no Deus Pai. Então estamos a dizer, próprio essas pessoas, por não centralizar a palavra de Deus, ou o Filho de Deus, essas congregações, os membros que pertencem a essa congregação vão no inferno, após da sua morte. Estou a dizer, quando eles perdem a vida, quando permanecem nessa igreja que não chegou de centralizar a pessoa de Jesus Cristo, esses homens vão para o inferno. Estou falando para o futuro. Quando eu falo para o futuro, é que a oportunidade dada no presente. No presente ninguém vai no inferno. O nosso destino do inferno é determinado após da nossa morte. Como falei lá, o julgamento, como acontece tudo, que é determinado no processo de julgamento, ainda a pessoa está detida. Então é como que acontece, uma pessoa ainda se encontra em vida na terra. Então quando ele, por exemplo, eu estava numa congregação que não centralizava o Cristo, mas é uma religião que acredita no Jesus, mas não centralizava o Cristo como a base. É uma religião que acredita todos os membros de no céu, mas se fosse eu não tivesse a graça que teve hoje, eu acredito que eu iria no inferno. Por quê? Porque nós estamos a ser centralizados na pessoa da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Acredito, Jesus Cristo é Deus. Por não adianta acreditar, temos que ver o central das mensagens, o segredo é esse. Então ele não centraliza. Quando diz centraliza, dizer os ensinos dele, mesmo acreditar, mas não se fundamenta nessa pessoa. Então precisa dizer que são esse tipo de coisas quando morremos e vamos para o inferno. Então para dizer que as pessoas vão no inferno são pessoas centralizadas e depois vou trabalhar em cada grupo, porque os pecadores vão para o inferno, tudo isso vou resolver. E também os religiosos que não centralizam a palavra de Deus porque vão no inferno. Ok, vamos no terceiro ponto. Quem vai no inferno são crentes desobedientes. Crentes desobedientes. Vamos no Efésios capítulo 5, versículo... Efésios capítulo 5, versículo 5, 6. Efésios capítulo 5... Já encontrei, graças a Deus. Efésios 5, versículo 5, 6. Diz essa palavra de Deus. Porque vocês podem estar certo diz, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engana com a palavra tolo, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência.
Então, para Deus, deixa eu ver. Vocês não podem estar certos disto, nem imoral ou impuro, ganancioso que adora de ter herança no reino de Cristo. Ou ninguém os enganos com palavra tola, pois vocês é por causa dessas coisas que vocês a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então a palavra de Deus diz que para todas as pessoas não têm uma parte no reino de Deus, no reino de Cristo de Deus, que são imorais e impuros. Então estamos a dizer que são irmãos os crentes que não obedecem a palavra de Deus. Porque eu digo isso, é que a maioria, nós os crentes, temos problemas sérios. Nós desobedecemos as coisas de Deus, não seguimos o que a palavra de Deus nos diz, mesmo conhecemos a verdade, por dissemos já estamos no tempo da graça, agora vivemos no tempo da graça, por Deus é misericordioso, por Deus é perdoador, por Cristo há acesso para nos perdoar. A palavra de Deus nos diz que todos aqui não podemos ficar enganados como os impuros e morais. Então, quando eu não quero falar dos morais e impuros, estou a falar todos quando obedecemos a palavra de Deus que nos diz, quando dizemos não obedecemos a palavra de Deus, não vivemos a palavra de Deus, não andamos nela, não comemos a palavra de Deus, a palavra de Deus não é Ele que é a nossa guia, a palavra de Deus não é Ele que nos leva a conviver, não podemos esperar o céu. O príncipe diz que não pensa que vocês têm uma parte do reino de Deus, por isso quando nós não fazemos parte da palavra de Deus como convém, não caminhamos como diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, capítulo 5, versículo 2 diz assim: vocês que andem no amor como Cristo andou no amor. Se por exemplo nós não andamos no amor em nosso próximo, então nós estamos a obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós não estamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando é que não quer falar de moralidade, se a pessoa vai correr lá, chover, não, estou a falar de coisas práticas que acontecem. Por exemplo, hoje já não temos o amor ao nosso próximo, mas a palavra diz que ama o teu próximo, mas já não temos o amor ao nosso próximo. Nós somos como aquele homem samaritano que viu o sacerdote que viu um homem batido na rua, ele não lhe prestou os socorros, não fez nada. Então somos nesse grupo. Então quando nós não estamos a obedecer a palavra de Deus, porque pensamos que estamos no tempo da graça, porque pensamos que Deus compreende, percebe e agimos da nossa maneira, contradizemos a nossa palavra de Deus, nós não vamos ter nenhuma parte do céu. Por exemplo, nós dissemos que agora estamos a viver dessa forma, que a vida de agora é difícil, para Deus vai perceber, vai compreender. Então não queremos obedecer a palavra de Deus, não queremos obedecer os princípios de Deus, não queremos seguir a palavra de Deus. Então quando seguimos os princípios, a vontade, a palavra de Deus, não podemos esperar com uma parte que vem da parte do reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus que diz em Mateus capítulo 6, versículo 21, para nós obedecer, nem todos dirão Senhor, Senhor, e herdarão o reino dos céus, mas pelo menos, versículo 4, pelo menos aqueles que praticam a minha palavra. Então para dizer, Deus está a dizer, aqueles todos que não praticam a minha palavra, não vivem a minha palavra, não andam na minha palavra, não usam a palavra de Deus como convém, usamos nossos análises, nossos pontos de vista, nossas razões, não vamos herdar o reino do céu. Deixar de dar exemplo, se Jesus Cristo ele chegou naquele tempo no Monte das Oliveiras, porque ele estava a sentir já a dor da morte, ele queria desistir. Se ele teria desistido da morte, ele teria problema com Deus, ele não teria nenhum compromisso com Deus. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem do Pai. Até da mesma forma, quando nós não estamos a praticar a palavra de Deus como nos orienta, significa que nós estamos a desobedecer a ordem de Deus. Quando desobedecemos a ordem de Deus, da mesma forma, quando Deus falou com Adão, o evangelho de Deus diz: Adão, você não pode comer qualquer tipo de árvore, qualquer tipo de árvore de jardim, muito menos não coma a árvore do conhecimento do bem do mal, no dia que comes morrerá. Eu estou falando de coisas, claro, sim, porque você não vai dizer, está falando de nós que não pecamos, não é isso, porque só pensa pecar é roubar, é matar, só você não pratica para Deus, já está a pecar, a palavra de Deus que matou o posso não, mas está a pecar, a palavra de Deus diz que ora para todos os inimigos, ora para todos os inimigos, está a pecar, a palavra de Deus diz que dá quem não tem de comer, se não dar quem de comer, quando tu estás a pecar, a palavra de Deus diz que para veste quem não tem nua, se não vestir, já está a pecar. Então a palavra de Deus está a dizer, todos nós somos como Adão, falando na ordem já de Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus, que era a palavra de Deus. Adão não matou, não roubou, não prostituiu, não mentiu, não fez nada, somente obedeceu a palavra de Deus, que é a ordem, que não come árvore do conhecimento do bem do mal, no dia que comes morrerá.
herdar. Anda para dizer que Adão, Deus lhe fez para herdar no jardim do Éden, mas por sua desobediência perdeu a herdação do jardim do Éden, sempre. É da mesma forma, nós quando não cumprimos a palavra de Deus que nos diz, nós vamos herdar o reino do céu. A palavra de Deus que para nós ir de pregar o evangelho, se nós não ir de pregar o evangelho, nós vamos herdar o reino de Deus. A palavra de Deus diz, quando citou irmão Ezequiel capítulo 18, versículo, se não estou enganado, para Ezequiel capítulo 18, capítulo 3 diz assim: se teu irmão pecar e tu não lhe alertar, então o sangue será responsável. Se o seu irmão está pecando, pecar, irmão, tens que entender, eu estou falando de irmão que choroba, irmão, se está numa religião, faça. Eu não alertar dos seus pecados, vou responder diante do trono de Deus. Se o meu irmão, ele está andando no caminho que não agrada a Deus, não alertar, não vou herdar de Deus. Então, a palavra de Gênesis, Apocalipse, que diz, eu não contradizer, eu estou desobedecer a palavra de Deus. Eu não preciso esperar para ouvir a voz de Deus para obedecer se Deus quer ou não quer. Eu não preciso ou querer ouvir a voz do Espírito Santo dizer está certo, estou certo. Aqui tudo que diz a palavra de Deus aplica. Se eu não aplicar, estou desobedecer a própria Deus. Estou desobedecer a própria palavra de Deus. Por isso diz que todos aqueles que, como diz no Efésios capítulo 5, versículo 50, nós não teremos nenhuma parte, os imorais, os impuros, não terão nenhuma parte do reino de Cristo e de Deus. Então, por causa da desobediência à palavra de Deus, então a desobediência a Deus, ou a palavra de Deus, ou as escrituras, a Bíblia Sagrada, isso chama-se herdação, nós vamos herdar ao reino de Deus. Então, todos que desobedecem à palavra de Deus, então, quando morremos na desobediência, e nós vamos ser direto ao inferno. Por isso, quando falo os crentes desobedientes, eu falo os crentes desobedientes a Deus, os crentes desobedientes à palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. A nossa obrigação é cumprir tudo, está escrito na Bíblia, não para nós cefar. A Bíblia diz que quem despreza o seu próximo, então está despreza, porque despreza o pobre, está despreza o seu próprio, desprezo o pobre, então desobedecer a ordem ou a palavra de Deus não é de herdar o inferno ao fim do amor. Então estamos dizendo, quando moro, quando for desobediência, vou direito ao inferno. Então todos os desobedientes às escrituras são no inferno. Quantos tipos de pregadores que convertem a palavra de Deus, começam a desobedecer a palavra de Deus para agradar os membros, os crentes, os irmãos da igreja, por ter medo de perder os irmãos. Quando os líderes, ele convertem a verdade de Deus, quando dizer Deus quer assim, Deus não quer a tua roupa, quer teu coração, deixar a sua vestido de qualquer maneira, deixar o seu entrar de qualquer maneira, igreja, deixar os irmãos se desvalorizar o seu corpo, deixar suas partes íntimas na fora, por dizer, porque Deus, ele não quer o teu corpo, quer o teu coração. Estão contradizer a palavra de Deus, estão desobedecer a palavra de Deus. Se esses líderes morrem nessa desobediência, sempre dizer Deus não quer o teu corpo, tua roupa, ele quer o teu coração. Essas pessoas, eles vão na sua moda, vão herdar o inferno, porque o inferno diz que não teremos nenhuma parte do reino do Cristo nem de Deus, por causa da nossa desobediência. Se diz que Deus não quer a tua roupa, não quer o teu corpo, dizer veste do jeito como quer mulher, esteja do jeito como quer mulher. Deus não quer o teu corpo, dizer mulher, faz com o teu corpo, homem, faz com o teu corpo, faz que entende Deus teu coração. Por Deus coloca os líderes, os obreiros para orientar o povo dele. Então, quando nós orientamos, que a palavra diz, orientamos de nossos princípios, da nossa ideia, porque queremos agradar os irmãos, estamos a desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos dar testemunho contra os pobres para beneficiar os ricos. Quando beneficiar os ricos, estou a desobedecer a palavra de Deus e depois a minha morte com essa desobediência nem dele dá o reino do céu. Quando fala dessa desobediência, não quero falar daquele pecado de roubar, aquele pecado depois de você roubar, depois orar, Deus te perdoar. Mas pecados perigosos é quando desobedece a palavra de Deus, deixar de orientar o povo de Deus como deve ser. Eu posso cair no pecado, sou humano. Mas já desobedece da palavra de Deus é perigoso. Quando a palavra é contradizer que a palavra de Deus ajuda, o meu próximo não ajuda, é perigoso.
Pecados, caem com meus pecados, problemas pessoais por causa da minha fraqueza carnal, isso aí é normal, posso depois orar, Deus me perdoar. Mas não brinca com a palavra de Deus, que a Bíblia diz que temos que orar pelo nosso inimigo. Nós estamos a cair no pecado, estamos a deixar a nossa inveja contra aquele irmão meu próximo, está suivando, vai ver por ali. Quando é para ajudar nosso próximo, para eu não tenho nada, não posso ajudar aquela pessoa. Quando eu sei tenho um pouco, posso ajudar. Isso eu estou contradizer a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que não vamos, isso aí, não vamos ter nenhuma paz do reino de Deus, até significa que todos desobedientes seremos. Pois a nossa mata e nossa desobediência, estamos a ser lançados ao inferno. Por exemplo, rei Saúl morreu na desobediência, na feitiçaria, a fazer os consultas, mesmo que morreu na guerra, mas ele que saiu na feitiçaria não foi se arrepender. Foi numa guerra, morreu lá quando tinha o trato de feitiçaria. Então o que fez? Sua desobediência, segundo o bíblico, ele foi no inferno. Segundo o bíblico. Quando se ele não foi, pode haver graça de Deus. É como o rei Salomão. O rei Salomão, segundo o bíblico, foi no inferno. Porque a Bíblia diz que para todos aqui são idólatras, o rei Salomão terminou as idolatrias. Ele não se arrependeu, a Bíblia diz que não se arrependeu. Mas o rei Davi, se ele não tivesse se arrependido do seu pecado, ter matado o rei, ter se envolvido como é que ele iria no inferno. Mas desta vez pode ser a graça, o rei Salomão não ia no inferno, o rei Saúl. Então para dizer que a desobediência é muito pesada do crente contra a palavra de Deus. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando contra a palavra de Deus, não estou falando sobre problemas pessoais. Então, vamos quarto ponto. Quarto ponto. Quem vai para o inferno? Quarto ponto. É o diabo e seus anjos. Vamos, Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Versículo 41 diz essa palavra de Deus. Então ele dirá aos que estiver à sua esquerda: maldito, aparta-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vou falar sobre malditos que se afastam de mim, pegar um grupo que não chegou de fazer a vontade de Jesus, crente desobediente a Deus, a Jesus Cristo, por não ter cumprido, por ter ajudado o que eu não vou falar o que. A Bíblia diz que para quem vai no inferno são os anjos. O que fala sobre aqui os anjos? Quero que prestem muita atenção nisso. Assim, Satanás e seus anjos, eles já não têm oportunidade. Todos eles já não têm oportunidade para ser perdoados dos seus pecados. A missão deles é de ir no inferno. Eles, o projeto deles é o inferno já. Só está esperar o tempo certo. Eles não existe aquela coisa, Satanás com seus anjos, às vezes pode haver oportunidade de se arrepender e vai para o inferno. Porque quando digo isso, é que muita pessoa pode pensar que Satanás é um anjo poderoso, é um anjo forte, é um anjo, mas ele é velho nível. Aquela está a dizer, o destino deles é o inferno. Assim que consegue fazer esse trabalho, Satanás entra, acho que consegue confortar a Deus, entre aspas, nós todos entre aspas, consegue confortar a Deus, consegue desafiar a Deus, consegue mostrar que Deus para também ele. O destino dele está destinado já ao inferno, com os anjos. Então, mas o que quer dizer com isso? Todos que fazem pactos com Satanás são próprios inimigos da mesma panela. Se não se arrependem dos seus pecados, eles vão no inferno. Todos os pactos que são feitos com Satanás, que eu falo feito, estou falando dos iluminantes, estou falando nos curandeiros, estou falando nas bruxarias, estou falando nos mágicos, muitas coisas. Então, os tratamentos perigosos, as curandeiras de Índia, da África do Sul, da França, de todo mundo, não é projeção. Vá ao inferno. Anda para dizer que assim, vamos lá ficar a saber que Satanás destino dele ao inferno. Fala disso por quê? Porque a pessoa pode pensar que Satanás é poderoso, ele vai ser o fiel, não vai ser conseguido. Mesmo que está trabalhando Satanás, o destino dele já foi destinado ao inferno.
Estamos a dizer, é como uma pessoa, por exemplo, que comete um crime e mata. Depois chegar, por exemplo, dizer que mesmo que está detido, dizer que esse aqui, o processo dele é para ser condenado. O processo dele não precisa de advogado. Eu, como exemplo, assim. Estamos a dizer, o processo, quando diz não precisa de advogado, estamos a dizer, esse processo dessa pessoa não precisa ser resolvido. Essa pessoa tem que pagar seus crimes e ser condenado. Estamos a dizer, o processo de Satanás não tem como para ser resolvido. Estamos a dizer, já não há papo Satanás e Deus que talvez podia aceitar o Deus de conversar para se reconciliar. Estamos a dizer, já não há chance para Satanás com seus anjos que talvez um dia Deus já vai tentar querer consertar. Satanás vai para o inferno. A casa dele, o elemento dele, é o destino dele. Ele já estava destinado para o inferno. Ok. Mas isso estava falando para que perceba os pecadores que não foram justificados. Perdão. Quando estamos aqui na terra, ainda temos chance. Porque eu falo o inferno é o futuro. Estamos aqui na terra, ainda temos chance de ser justificados nossos pecados. Quando somos justificados nossos pecados, somos perdoados. Quando somos perdoados, temos chance ao céu. Estou falando sobre os religiosos, que os religiosos se voltarem a se centralizar na palavra de Deus ou na palavra de Cristo e terão o céu. Ainda há tempo, estamos a dizer que ainda há oportunidade para se consertar os religiosos. Há oportunidade para se consertar os pecadores. Os pecadores se consertaram por meio da palavra de Deus. Desculpa, os pecadores se consertaram por meio de Jesus Cristo. Os religiosos se consertaram por meio da palavra de Deus. Terceiro, vou tentar dividir em dois grupos religiosos. Religiosos que usam a Bíblia contradiz, posso consertar. Mas aqueles religiosos que não usam a Bíblia precisam ser pregados. Mesmo esses religiosos que usam a palavra Bíblia, eles também precisam ser pregados, não é? Para que ele volte a se consertar na palavra. Andar para os religiosos que não usam a Bíblia, não acreditam, para que volte a se consertar na palavra de Deus. Não por só acreditar em Deus, pensar que tem o céu, não. Ou não vai no inferno, não. Se todos os ritmos dizem que é vontade do Pai, se não teu filho, esquece. E o outro grupo que, sei lá, eu cresci lá, os crentes desobedecem se consertar como o rei David. O rei Davi foi desobediente, seu pecado. Mas quando fala da desobediência do rei Davi não foi desobediente, porque é pecado, temos que entender. Pecado de rei Davi é um pecado que todos caímos. Vou tratar um desses para compreender. A desobediência e pecado de Deus são coisas diferentes. Se, por exemplo, você cai em engana de guerra, você não desobedeceu só a palavra de Deus, você caiu. Ok, deixa ela dar exemplo assim. Se você vai roubar, você não desobedeceu a Deus, você caiu no pecado. Talvez, vamos dar exemplo, você não tinha nada em casa para cozinhar, você estava arrastado, tinha problema, você não sabia como é que ia pagar as despesas de casa, você conseguia enganar o aluguel, você conseguiu roubar no serviço, se você é empregado no serviço, conseguiu roubar tomate, cebola, frango, alguma coisa. Se você ainda não tem um emprego, na empresa, você conseguiu roubar ferro para conseguir vender. Se você por isso conseguir tentar matracar um cliente, de gostar de conduzir o carro para conseguir te dar as contas, por isso assim não é. Então você fez, esse pecado pode se arrepender. Mas existe outro tipo de roubo que é pesado. Assim, chego, prego para os irmãos dizer: se Deus te dá dinheiro, vai te abençoar. Eu só estou a desobedecer a palavra de Deus, não estou a pecar contra Deus. Desculpa, não estou a pecar contra o meu problema, meus pecados, por causa da minha situação, eu estou a desobedecer a ordem. Mas também quando é de trabalhar, como eu disse, vou explicar cada grupo, que significa, vou explicar muito a importância da desobediência para diferenciar entre pecado pessoal e desobediência da palavra de Deus. Eu quero trabalhar para que as pessoas não confundirem, porque as pessoas, como disse, por exemplo, rei Davi, ele pecou, caiu no pecado.
Rei Saul desobedeceu, mas são coisas que é de resolver lá, mas para que percebamos quando dissemos que alguém desobedeceu a palavra de Deus, vou trabalhar nessas formas. E o quarto ponto, já disse, Satanás já não tem chance, vamos relaxar. Aquele tem hoje limite, é para nós não ficarmos ter medo de Satanás, ficar preocupado, Satanás está nos castigar e depois ele ainda vai ter muito trabalho para nos castigar, mas já está destinado, seu destino, mas isso é tudo. Estou falando uma oportunidade, um propósito de Deus que está se revelando na sua vida, na minha vida, que tem um propósito de dizer, se nós não sermos justificados, Jesus Cristo morreu sem justificação, vai para o inferno. Por Deus conferência que demonstrar o propósito de Deus, quer que todos sejamos justificados. Se nós não votamos na palavra de nos centralizar por sermos religiosos, nós vamos ir no inferno. Se nós não deixarmos ser desobedientes, a própria Deus nos mostra as coisas para que votamos a Ele. Então, Deus, o maior propósito dele é quando caímos, por exemplo, quando peca contra o irmão de Deus, porque caímos ficar irado, furioso. Deus disse que caímos, tu estás assim, porque tu deixou o seu coração te dominar. Mas se tu te arrependesse, isso não te dominar. Deus estava a dizer, estava alerta, caímos, dizer, não cometa o crime, por ter crime, vai ter problema comigo, vai causar problemas da sua vida. Por isso que quando desobedeceu a orientação de Deus, o que ele fez depois, ele foi matar o irmão dele, depois ele foi ter com Caim, porque mataste o teu irmão, quer discussão, depois de dizer que até o sangue do teu irmão vai exigir, outra pessoa Caim dizer, me escapa, me parece, foi obrigado a abandonar os pais dele, obrigado a abandonar a terra dele, então Deus, ele estava orientando Caim por causa do propósito de Deus que tinha com Caim para não sofrer essas consequências. Então, porque Deus estava mostrando Caim, eu estou contigo, para eu rejeitar a sua oferta, não significa que estou a odiar a tua opção, por eu rejeitar a tua oferta, só dizer que tu não te ama, não te quer, não te preciso. É da mesma forma quando Deus nos mostra quais coisas que vai sofrer, nós estamos nos mostrando que Ele não quer que isso aconteça conosco, como que não quer que aconteça com Caim, que é sofrer as consequências. Por isso Caim acabou fazendo muitas coisas, fugir da terra. É da mesma forma. Quando Deus fala é que tem um propósito para o próprio nosso bem. Essa é uma oportunidade que permita ser justificado por Jesus Cristo, que permita votar pela palavra de Deus, permita ser obediente a Deus, ou Jesus Cristo. Então, Satanás acho que todos, muito obrigado, que Deus possa os abençoar todos. Amém.